Olá, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. Para nós é um privilégio poder vê-lo mais uma vez aqui. A minha palavra de encorajamento para você é que você receba da palavra de Deus que Ele tem separado para nós nesse dia. Lucas, capítulo 5, versos de 36 a 39. E o texto da palavra de Deus diz assim: Então lhes contou esta parábola: Ninguém tira um remendo de roupa nova e a costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Pois bem, semana passada a gente falou que não há possibilidade de ter uma vida plena e manter práticas velhas, né? A gente tratou isso no verso 36. E hoje nós temos aqui a palavra, e mais uma vez, voltando a esse tema, voltando a essa palavra, eu quero dizer o segundo ponto, e que podemos começar dizendo: não há possibilidade de receber a graça de Deus sem uma nova mente. Aqui, não há possibilidade, no verso 36, não há possibilidade de ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida pujante em Cristo e manter as práticas velhas do pecado. E aqui no verso 37 e 38, não há possibilidade de receber algo novo, ou seja, a graça de Deus, sem uma nova mentalidade, sem eu ter uma mente aberta para as novidades que Deus tem para mim. E o contexto aqui, Jesus ele estava ensinando para os judeus, ensinando também aos fariseus e aos discípulos, que eles precisavam mudar a mente para poder receber coisas novas, para não serem resistentes às coisas novas, porque vinha de Deus e era manifestado a graça do Senhor, ou seja, o favor que eu e você não merecemos, assim vocês podem receber. É o que Jesus estava ensinando. E o texto diz: e ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se fizer isso, o vinho novo rebentará, as vasilhas se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro novas, né? Na Palestina se usavam odres de pele de animal, de cabra, de carneiro, né? Quando era posto e armazenado o vinho novo nesses recipientes, nesses odres de pele de animal, fermentava, e no processo de fermentação produzia gás, né? Era produzido um gás, então estufava. E se o odre era novo, tinha uma certa elasticidade e cedia à pressão daquele gás. Mas se fosse velho, a pele se secava e endurecida podia romper-se. Então, o efeito do que é novo produz reações. O efeito do que vem como benefício às nossas vidas, é necessário haver um recipiente próprio, né? Um recipiente que suporte as mudanças, que suporte as transformações, que suporte a pressão, né? Muitas coisas que nós trazemos, né? Isso aqui está dizendo claramente para nós o seguinte, que muitas coisas que trazemos do nosso passado, elas geram um turbilhão de sentimentos, né? E reações quando nós somos chocados com a verdade de Deus. O que eu quero dizer com isso? O que a palavra nos ensina quanto a isso? Acontece que quando eu vou tomando o vinho novo, eu vou recebendo de Deus a palavra dele, eu vou sendo transformado. A palavra de Deus, e Paulo diz isso claramente, que nós vamos sendo transformados com glórias cada vez maiores. Isso faz com que eu rompa com o pecado, eu passe a viver uma vida radical, eu mude as minhas posturas, os meus pensamentos, eu começo a ver que
as coisas de Deus, elas estão sendo boas e abençoadoras para a minha vida, e eu vou rejeitando as coisas velhas, eu vou rejeitando aquela vida velha. Mas aí eu começo a me deparar com muitas coisas que eu absorvi ao longo da minha vida e que são más e que têm me causado turbulências, têm me causado prejuízos, têm me causado danos. E aí é onde eu tenho aquela colisão e de frente aos meus pecados, de frente aos meus problemas, eu acabo eu acabo vivendo uma crise existencial. Eu acabo vivendo uma crise. Eu passo a pensar, a viver assim, ó, meu Deus, eu não sei o que eu penso mais, porque vem coisas boas que vão me beneficiar, mas eu ainda estou com aquela crosta maldita do pecado. Eu ainda estou com aquele peso do pecado. E a palavra de Deus nos leva a nos tornar novas criaturas. A palavra de Deus nos leva a entender o plano de Deus para as nossas vidas. A Bíblia nos ensina que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sendo assim, eu passo a ter uma nova perspectiva de vida. Eu passo a desejar honrar o meu Senhor. Eu passo a viver uma vida digna do céu. E como colocar algo extremamente... A comparação aqui que a gente faz é como colocar algo bem extremamente quente num recipiente frágil, e se o material não for temperado, ou seja, se o material não for preparado para aquela temperatura, vai se derreter ou vai se romper. Então, é quando eu recebo aquele alimento novo, eu preciso ter também uma roupagem nova, eu preciso ter uma estrutura nova, eu preciso ter um odre novo, né? Há verdades que colidem com o estilo de vida que até então estamos vivendo e achamos não ser prejudicial. O estilo de vida que eu e você vivemos, nós achamos que não tem prejudicado nada. Não, tá tudo certo, eu entreguei minha vida a Jesus, eu estou agora indo para a igreja. Mas, querido, a igreja não vai mudar a sua vida. Quem vai mudar é o Espírito Santo, através da palavra de Deus, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. É o Evangelho da salvação. E aí você precisa pedir ao Senhor: Deus, me mostre o que eu preciso mudar. Me mostre, pela Tua palavra, o que eu preciso remover da minha vida para que eu não derreta, para que eu não rompa, para que eu não seja destruído. Não é? Porque, olha, amados, pecado, mais pecado, mais pecado, mais pecado, vai chegar a hora que você vai ser destruído. E não vai ser destruído por Deus, não. Você vai ser destruído pelo próprio pecado, sabia? Nós precisamos vigiar e não pecar, não é? A Bíblia diz: mas o que é pecar? É desagradar a Deus. Pecar é não obedecer ao Senhor. Pecar é você mentir. Pecar é você dizer que vai, mas não vai. Pecar é você combinar uma coisa e não fazer, não cumprir. Pecar é você ficar com A, com B, com C, com D e tá pegando todas e todos. Pecado é isso. São coisas práticas e que muitas vezes eu e você achamos que é simples. Não vai prejudicar. Mas a Bíblia diz o seguinte: há caminhos que ao homem parece correto, mas no final causa a destruição. Em outras versões, causa a morte. Eu acredito que não é isso que você quer para a sua vida, né? Eu acredito que você quer viver. Então, receba as verdades de Deus, seja impactado pelas verdades de Deus e seja transformado pela palavra do Senhor. Mas não quando nós achamos ser prejudicial a nós, que não é prejudicial, nós temos que pensar que existe também outras pessoas, onde não é só prejudicial a ti mesmo, a mim mesmo, como também é prejudicial ao próximo. Então, o pecado, ele alcança o individual, eu, e, consequentemente, o coletivo, outras pessoas. Então, eu causo dano a mim e causo dano a outras pessoas também. Você precisa pensar nisso. Todas as vezes que nós agimos com o pecado, nós agravamos o nosso ambiente de bênçãos, ou o nosso ambiente. Os danos são coletivos, e você passa a viver com toda essa bagagem tóxica, pensando ser difícil demais para removê-la. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É tão difícil, a gente se acha tão indigno e tão incapaz de remover
E aí acabamos desistindo. E eu vou viver assim mesmo. Eu entendo. Eu sei que é difícil. E quero dizer para você uma coisa também muito importante. Vai ser muito mais difícil você tentar fazer isso sozinho. É por isso que existe o povo de Deus. É por isso que existe igreja. É onde a gente está um com o outro, se fortalecendo, se animando, se encorajando, se compartilhando. E aí eu me sinto bem, eu me sinto leve e eu me sinto tranquilo em poder compartilhar o peso que eu estou carregando nas minhas costas. Jesus não quer que você carregue esse fardo pesado. Ele mesmo diz: tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, com humildade e mansidão, receba a oferta de Jesus, receba a importância da vida, receba das mãos do Senhor a chance de tirar esse peso. E essa forma de pensar que muitos de nós temos, ela só perdura por causa do medo e da vergonha. As pessoas têm medo e têm vergonha de dizer que fez isso ou aquilo. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. É libertador quando você reconhece que os seus caminhos são maus. É libertador quando você reconhece que você não consegue viver sozinho, isoladamente. A prova está agora. Nós estamos no isolamento social. Quem está conseguindo já? Nós estamos indo para 4 meses, completando 4 meses em isolamento social no nosso país. Quem não está desesperado, ansioso, ansiosa? Não é? Nós temos aqui, gente, olha, infelizmente, 200 mil pessoas, pelo menos, doentes psicologicamente nesse período. Já pensou? 200 mil pessoas? 200 mil pessoas é muita gente doente psicologicamente por causa da ansiedade, do extremo da ansiedade. Elas estão desencadeando fobias, medo de altura, de tudo, de pessoas. Gente, é coisa séria. Nós não podemos e não precisamos viver dessa maneira. Isso é uma escravidão, né? E viver dessa forma só fará você caminhar para a morte. Então abra mão de tudo o que você pensa ser o correto, abra mão do pecado e viva com Jesus agora. E a palavra de Deus nos encoraja. Aí ela traz uma palavra, um encorajamento para nós, para todos nós. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 43:18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Oh, meus queridos, olha aqui que coisa linda. Esqueça o que você tem vivido até agora. Deixa para lá. Sabe onde você deposita isso? Nas mãos do Senhor. Ele sabe o que vai fazer com isso. E uma coisa importante, Ele já está fazendo, já está às portas. Sabe por quê? Porque em nome de Jesus o seu coração está amolecendo. Em nome de Jesus a sua mente está se abrindo. Em nome de Jesus a chance de você romper com isso agora é nesse momento. E aí já está próximo o quê? Um caminho. Se o deserto, olha, deserto é seco, não tem água, não tem perspectiva de vida. E Deus possibilita água abundante. Jesus é a fonte da água viva. Jesus pode fazer com que crie riachos na sua vida, porque Ele é a fonte. Receba dessa fonte em nome de Jesus. Isso quer dizer que você precisa mudar a sua mente para poder receber o que é novo. Você precisa limpar a sua eira, limpar o seu coração com água purificada, que é Jesus, água limpa. Mas e isso também, temos a palavra de Deus que diz que nós não devemos nos moldar ao padrão desse mundo, né? Mas transformarmos nossa mente com a renovação que o Evangelho verdadeiro e vivo produz. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa graça de Deus gera mudanças radicais e começa no caráter. Quando nós somos moldados
pelo Espírito Santo, na renovação da mente diariamente, recebendo de Deus a porção diária, recebendo de Deus a novidade, nós vamos ser capazes de experimentar e comprovar na vida, ao longo da obediência, a agradável, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quem se submete a obedecer e a buscar a Deus e a deixar Ele trabalhar isso no seu coração. E essa graça de Deus, como eu falei, ela gera mudanças radicais e começa no caráter. E aí é onde nós finalizamos aqui com o texto, o verso 39. E na minha palavra aqui diz assim, ó: e ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Sabe, Jesus, ele disse assim, ó: não deixe que suas mentes se convertam em odres velhos. Pelo contrário, mude a sua mente, porque ela vai ser uma mente nova, um odre novo, para receber coisas novas. O povo diz que vinho velho é melhor. Todo mundo diz que aquela balada que nós fomos lá é melhor, vamos lá e te convida. Todo mundo diz, aquela amizade lá é boa, aquela droguinha é uma droguinha boa, te leva para os ares, e vamos lá, é mais uma vez só. Mas pode ser a última vez sua, não para a vida, mas para a morte. Mas a vida que a gente vive é boa, tenho dinheiro, tenho condição, tenho casa, tenho bens, tenho isso, tenho aquilo. Mas essas coisas não vão prevalecer no céu, nem vai para o céu, né? Não vão subir. O que Jesus está ensinando aqui é que no contexto em que ele estava falando sobre esse tema, o povo já tinha na mente de que o vinho que nós estamos bebendo está bom assim, deixa assim, não mexe no que está quieto. O vinho está bom. Por isso que ele surpreendeu na festa, naquele casamento lá em Caná da Galileia, quando ele trouxe o vinho novo depois do velho que o povo já estava bebendo já e se alegrando, e ficaram surpresos, não é, de verem aquele vinho que estava muito melhor do que o que eles estavam bebendo. E aqui, amados, a palavra de Deus, ela nos ensina muito isso. Jesus ensina isso, de que o que ele tem para nós, que é novo, causa impacto maravilhoso na nossa vida. As novidades que o Senhor traz para nós, quando o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, é muito melhores e muito maiores e muito mais excelentes do que eu e você podemos viver aqui na terra. As coisas que eu e você vivemos aqui na terra, elas são passageiras e são finitas e são pequenas, são fracas, comparadas à glória que tem nos céus com o Senhor, na eternidade. Ninguém, depois de beber vinho velho, prefere o novo. É o que o mundo diz. Mas Jesus diz, beba do novo, receba do novo. Pode ser que seja um momento que você esteja passando, que você está achando que não precisa de Deus. O momento que você esteja passando é um momento de tranquilidade, né, de harmonia no lar. Não está acontecendo nada de mal, não tem nada de ruim. E esse momento, mas para que eu vou precisar de Deus? Eu já estou bem assim, está tudo certo. Meu querido, o seu coração precisa de Deus. Porque se você não tem isso, se você não tem uma transformação de dentro para fora, a vida é ruim, a vida é difícil. Quem te garante que está tudo bem na sua vida, está tudo certo? Mas quem te garante que vai permanecer tudo bem? Eu posso dizer com muita clareza para você, Jesus, ele está conosco no tempo bom e no tempo ruim. Sabe como? Nos dando paz, nos dando segurança, nos dando alegria, nos dando certeza, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às crises econômicas, mesmo em meio às crises políticas, mesmo em meio a uma problemática mundial. Deus sempre está conosco. Jesus prometeu isso e ele está cumprindo, sabe? A Bíblia diz lá em Mateus 28, 20: estarei com vocês até o final dos tempos. Você acha que ele já foi embora? Você acha que ele zarpou com essa pandemia? Que nada. Ele está aonde você menos espera que ele esteja. E ele sempre está, como diz a palavra, batendo a porta.
sabe, na esperança de que você abra a porta e ele entre. Ele entrando, ele vai compartilhar de tudo que é novo para que você tenha uma vida nova. Isso que é belo no nosso Senhor Jesus. E assim, as pessoas hoje no mundo, elas podem achar que está tudo bem. E o momento que estão vivendo é o melhor momento das suas vidas, mas esquecem que é um engano desprezar o novo. É um engano, né? Chegará o dia em que se estacionará a situação e converterá para o melhor. Ou seja, prevalecerá o que Deus prometeu na sua palavra. Eis que farei novas todas as coisas. Isso independente se você quer ou não. Mas aqui está um apelo na palavra de Deus para que você mude a sua vida. Não há possibilidade de receber a graça de Deus sem uma nova mentalidade. Então, em nome do Senhor, entenda que para termos uma vida digna, para termos uma vida próspera, para termos uma vida de sabedoria, para termos uma vida de alegria, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, nós vimos aqui, ela é boa, agradável e perfeita. Amém? Que a sua vida, que o seu coração, que a sua família seja totalmente envolvida com o Espírito Santo, que nos guarda, que nos protege, que nos ama e que nos salva. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Paizinho querido, diante da tua palavra, nós somos muito gratos. Obrigado porque nada foge do teu alcance. Nós podemos ter paz na tua presença, nós podemos ter alegria na tua presença, nós podemos ter graça na tua presença. Ó Deus, que o Senhor esteja assentando todas essas palavras no coração dos que ouviram ela essa noite. Ó Deus, que possa gerar uma transformação profunda nas suas vidas. Ó Deus, que haja uma reação especial, uma reação positiva na vida de cada pessoa que ouviu essa mensagem. Ó Deus, em nome de Jesus, que não desprezem o vinho novo, a notícia nova, a boa notícia, o Jesus amado, mas que possam, ó Deus, manifestar o desejo de mudar de vida e assim rejeitar a oferta desse mundo, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de termos a Tua palavra nas mãos, obrigado pelo privilégio de poder conviver com o Senhor, de nos relacionarmos com o Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado por isso, Pai. E nós aqui manifestamos a nossa gratidão por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes na nossa vida e na vida de todos quantos se submete a Ti, Senhor. Obrigado por isso, oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bom que você esteve conosco. A minha oração é para que você seja grandemente abençoado e que todas as vezes que você acessar essa página, esse canal, você possa ser abençoado. Deus te abençoe em nome de Jesus.